Olá, meu amigo, minha amiga, que bom mais uma vez estar com você. Chegamos a mais um dia graças ao poder e à misericórdia do nosso Deus. Estamos prontos para, através do estudo da Palavra de Deus, nos aproximarmos dEle em comunhão. Obrigado porque você está aí e obrigado também porque você tem sido um instrumento de Deus para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. É assim, a Palavra de Deus não volta vazia. Quando ela entra no coração, ela promove a verdadeira transformação. Obrigado por esse ato simples, mas de tremenda importância. E aí, já se inscreveu no nosso canal lá no YouTube? Lição Fácil Oficial. Faço aí votos que você assim o faz. Animo você a entrar no canal, se inscrever e ativar as notificações para que você saiba em primeira mão das novidades daquele canal, tá bom? Muito obrigado a você que já se inscreveu. Vamos juntos? Educação na igreja primitiva. Olha, nós estamos falando aí da importância da sabedoria, de buscar sermos educados na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o livro-texto desse professor maravilhoso, que é o próprio Deus, que entende, que tem muita vontade de nos ensinar no caminho que devemos seguir. E Deus usa aí os instrumentos humanos para educar outros humanos, né? Seres humanos caídos, pecadores, educando outros seres humanos na mesma condição. E eu quero dizer para você que o elemento chave na compreensão das Escrituras para a nossa educação, nosso crescimento e amadurecimento espiritual é o Espírito Santo. Não dá para compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas que não são desse mundo, sem ter o auxílio desse divino professor que é o Espírito Santo. Escute as palavras que Jesus próprio disse acerca da vinda do Espírito, lá em João capítulo 16, e o versículo 13, que diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é aquele que guia. Então, se eu e você queremos ter sucesso na educação cristã e religiosa, nós devemos buscar pela oração, pela meditação, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque afinal foi esse o instrumento, ou seja, foi essa a estratégia que a igreja primitiva usou para a educação dos seus membros, na pessoa dos seus líderes, como o apóstolo Paulo, por exemplo. Escute as palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 4, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Percebeu aí? O povo de Deus precisava ser maduro, crescer na graça, no conhecimento de Jesus. O apóstolo Paulo era o instrumento de Deus para educar esse povo nesse caminho. Mas ele disse: não usei de sabedoria humana, de eloquência, palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito. É assim, amigos. Não há condições de compreendermos qualquer coisa se o Espírito Santo não estiver entre nós. Porque eu fico pensando assim, quem é que pode compreender os desígnios de Deus, as profundezas dos ensinamentos de Deus, sendo nós quem somos, pecadores e seres humanos, habitando em um mundo cuja essa experiência para nós é totalmente encoberta. Os nossos olhos não podem ver o lado espiritual da coisa, nós precisamos de ajuda. O apóstolo Paulo, ele fala aqui no mesmo capítulo, no versículo 11, as seguintes palavras, escute: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Que coisa extraordinária! O que de Deus é possível conhecer, através do Espírito Santo podemos conhecer. Ninguém pode entender a mente de Deus a não ser o Espírito de Deus. E quando o Senhor Jesus foi embora e deixou seus discípulos, Ele não os deixou órfãos. Ele deixou aqui nessa terra o Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, Consolador,
a fim de guiar os discípulos em todo o conhecimento necessário para que eles chegassem à sua própria salvação e pudessem levar outras pessoas a se salvarem também. Não é extraordinário? Tudo o que nós precisamos para termos sucesso na vida espiritual, o Senhor Deus providenciou. Providenciou a palavra, providenciou o Espírito que nos leva à compreensão completa da palavra. Ah, quer saber de uma coisa? Quando nós nos aliamos ao Espírito de Deus, nós penetramos na mente de Cristo. Porque foi isso, exatamente isso, que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo 16 do mesmo capítulo. Escute, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é muito significativo. Isso quer dizer que se nós nos aliarmos ao Espírito de Deus no processo educacional, nós seremos educados de tal forma que nosso pensamento será o mesmo pensamento de Jesus. Você não acha isso extraordinário demais? Você não acha isso profundo demais? Já pensou você pensando como Jesus pensava? Isso vai te levar a fazer coisas que Jesus fazia, a falar como Jesus falava e amar como Jesus amava. É exatamente isso que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, a não ser do Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade na palavra de Deus. E isso vai acontecer quando nos prostrarmos de joelhos, em submissão e busca do poder do Espírito Santo. Lembre-se das palavras de Cristo, quando Ele disse para os seus discípulos: quem de vós, sendo maus, que o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E aí, que tal você pedir o Espírito Santo hoje para que você se torne uma pessoa mais sábia, para que você se torne também um instrumento útil nas mãos de Deus para a salvação de outras pessoas? Que tal? Vamos buscar em oração? Ore comigo. Pai querido, muito, muito obrigado. Nós não temos palavras para lhe agradecer, porque tudo que é preciso para a nossa salvação nos foi providenciado. A palavra, que é o guia, o livro-texto da nossa educação cristã, e agora o divino Espírito Santo, que é o nosso mestre, que nos guiará a toda a verdade. Pai, muito obrigado. Por favor, Senhor, pedimos humildemente que repouse Teu Espírito Santo sobre nós, de maneira que Ele guie a nossa vida, que Ele guie nosso pensamento, que a nossa vida seja totalmente controlada por Ele. Nós queremos, desejamos que essa bênção seja sobre nós. Pedimos humildemente, no nome sagrado de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Espero você ansiosamente amanhã para continuarmos o nosso estudo. Obrigado por compartilhar e obrigado por que você se inscreveu no canal. Lição Fácil Oficial no YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe. Aproveite bem o seu dia.